Você já sentiu que entrou em um ambiente carregado? Que algo invisível se movia contra você, mesmo sem ninguém falar uma palavra? Talvez tenha sido um novo emprego, uma cidade diferente, ou até mesmo um culto onde parecia haver mais resistência do que glória. O que muitos cristãos não sabem é que há momentos em que Deus envia os seus filhos diretamente para o campo inimigo. Não para serem derrotados, mas para vencer, conquistar e iluminar a escuridão. E quando isso acontece, os céus não ficam em silêncio. Há uma movimentação angelical, real, poderosa, silenciosa e estratégica acontecendo. Porque quando um filho de Deus pisa em território hostil, ele não pisa sozinho. Ele é escoltado por anjos. É sobre isso que vamos falar hoje. Sobre os anjos que te acompanham quando você está enfrentando o impossível, lidando com perseguições, resistindo a ambientes espirituais opressores ou sendo chamado a brilhar onde outros caíram. Muitos não percebem, mas há missões que só podem ser cumpridas por aqueles que carregam a luz de Cristo dentro de si. E por isso são enviados a lugares de trevas com reforço celestial. Há promessas bíblicas para quem anda em fidelidade. E uma delas é que anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Salmos 34, 7. E não apenas para guardar, mas para escoltar, para abrir caminho, para lutar. Esse vídeo vai te despertar espiritualmente. Vai fazer você perceber que os momentos mais difíceis da sua caminhada, aqueles em que você se sentiu mais isolado, foram os que mais ativaram os céus ao seu redor. Vamos mergulhar em histórias bíblicas reais de homens que estiveram em território inimigo, mas foram escoltados por anjos, como Paulo em Filipos, como Elias diante de reis idólatras, como Daniel na Babilônia. Prepare seu coração, compartilhe esse vídeo agora com alguém que precisa ser lembrado que não está só. Comente aqui embaixo se você já sentiu essa proteção invisível. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Porque a revelação que vem a seguir vai mudar sua forma de andar, até mesmo no meio do vale. Não podemos falar sobre território do inimigo sem falar de Elias. Ele não apenas confrontou reis e profetas de Baal, ele se posicionou como a voz solitária do Deus vivo em uma nação dominada por idolatria. E sabe o que aconteceu quando ele se escondeu em uma caverna após o confronto do Carmelo? Um anjo foi enviado com pão e água e o fortaleceu. Não foi um milagre qualquer. Foi uma escolta para que Elias seguisse até o monte de Deus. Ele estava em território de perseguição, mas o céu estava caminhando com ele. Isso nos mostra que quando estamos fazendo a vontade de Deus, mesmo nos lugares mais hostis, há uma cobertura superior, não visível, mas presente. Daniel é outro exemplo marcante. Ele foi levado cativo para a Babilônia, lugar totalmente dominado por deuses pagãos e práticas ocultas. Mas ao permanecer fiel, Daniel se tornou não apenas sobrevivente, mas um líder. E quando ele orou por entendimento, a Bíblia diz que um anjo foi enviado com a resposta, Daniel 10. Porém, esse anjo foi retido por 21 dias por um principado da Pérsia, até que Miguel, o arcanjo guerreiro, veio para lutar ao lado dele. Ouça isso. Quando um filho de Deus ora em ambiente hostil, o céu se mobiliza em guerra. Você pode não ver, mas está acontecendo. Anjos são enviados com palavras, direção, força e livramento. E Paulo? Paulo foi talvez o maior exemplo de alguém que constantemente entrava em zonas dominadas por Satanás. Prisões, tribunais, templos pagãos, feiras e sinagogas hostis. Em Atos 27, quando estava prestes a naufragar, ele declara algo impressionante. Porque esta mesma noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo, não temas, Paulo. Atos 27, 23. Mesmo em alto mar, sem direção e com medo natural, havia uma escolta ao lado dele. O anjo não veio apenas salvar, veio comunicar a estratégia divina. Isso revela algo profundo.
O inimigo pode controlar o ambiente, mas nunca terá acesso ao que Deus escreveu para você. Se isso já está te tocando, curta esse vídeo agora e escreve aqui nos comentários: mesmo no território inimigo, eu não ando só. Porque esse tipo de confissão libera fé, libera coragem e desperta outros ao seu redor. Talvez você esteja se perguntando: mas por que Deus permitiria que eu fosse parar justamente em um território tão difícil? A resposta é: porque você foi treinado para isso. Porque o que você carrega dentro de si é mais forte do que o que está ao seu redor. Quando Deus planta um filho seu em um ambiente dominado pelo inimigo, Ele não o faz sem estratégia. Ele não abandona. Ele envia com cobertura, com unção e com anjos. A palavra diz em Hebreus 1:14 que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, você não caminha sozinho. O reino te respalda. E os anjos de Deus têm a missão de abrir portas, desviar ataques e te manter em pé, mesmo quando tudo ao seu redor quer te derrubar. É por isso que o inimigo tenta tanto fazer você desistir, se calar ou retroceder, porque ele vê quem está ao seu redor. Ele vê que não é apenas você, mas uma comitiva invisível está contigo. E se você permanecer firme, aquela escola, aquele trabalho, aquela cidade ou aquele grupo familiar que parecia impossível será transformado, porque você é luz em território escuro. Você é embaixador de um reino, e onde há um representante do céu, há também uma estrutura invisível de apoio. Sim, você pode estar cercado por lutas, mas mais cercado ainda por glória. Como Eliseu declarou ao seu servo amedrontado: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Reis 6,16. Essa é a sua realidade espiritual. Mesmo quando os olhos naturais não enxergam. Mas você precisa cooperar com essa missão. Você precisa andar com santidade, discernimento e obediência. Os anjos não seguem desordem espiritual. Eles não operam quando você abre brechas, alimenta o medo ou abandona o altar. Por isso, reative sua vida de oração. Restaure sua fé na palavra. Declare que você é um instrumento nas mãos de Deus, mesmo que esteja em território hostil. A sua permanência nesse lugar pode ser a única esperança de salvação para alguém. Pode ser a luz que vai expor obras das trevas. Pode ser o ponto de partida para uma transformação que mudará gerações. Não é sobre conforto, é sobre propósito. Se isso está falando com você, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas agora. Tem alguém que está pensando em desistir, mas precisa ouvir isso. Tem alguém que está em missão sem saber, e essa revelação vai reacender a fé. Escreve aqui nos comentários: Senhor, confirma que fui enviado com propósito. Isso é mais que uma frase, é uma ativação espiritual. Existem momentos na vida espiritual em que você não faz ideia da guerra que está acontecendo nos bastidores. Você apenas sente o peso, o cansaço, a opressão. As portas que estavam abertas começam a se fechar. Os relacionamentos se tornam estranhos. O ambiente se torna mais hostil. E sem explicação, tudo parece ficar mais difícil. Mas o que está por trás disso não é azar, e sim uma movimentação espiritual provocada pela sua presença em um território que não pertence mais ao inimigo. Você chegou, você orou, você declarou a palavra, e o inferno se incomodou. É exatamente nesse ponto que os anjos do Senhor entram em guerra. Não é mais só proteção, é combate. Daniel jejuou por 21 dias buscando uma resposta. E mesmo sendo justo e fiel, não ouviu nada até o fim do período. Muitos desistiriam ali, mas a resposta já havia sido enviada no primeiro dia. Foi a guerra nos ares que retardou a chegada, e o arcanjo Miguel precisou intervir. Isso nos ensina que há momentos em que o atraso não é culpa sua.
é porque o céu está enfrentando resistência para te entregar algo valioso demais. Quando você ora, jejua e permanece firme, você está ativando a operação de anjos guerreiros. E o mais poderoso: a luta pode ser invisível, mas a vitória será visível. Deus vai te mostrar que valeu a pena não desistir. Outro exemplo profundo está em Atos 12, quando Pedro foi preso por Herodes, cercado por soldados. A igreja orava incessantemente. E enquanto todos dormiam, um anjo do Senhor entrou na cela, iluminou o lugar, tocou em Pedro e as correntes caíram. As portas se abriram sozinhas. E Pedro foi escoltado para fora da prisão sem ser visto. Esse não foi um livramento simbólico, foi uma intervenção literal. Quando os filhos de Deus são colocados em situações de aprisionamento, perseguição ou injustiça, os céus não ficam imóveis. Anjos se movem para libertar. E o que impressiona, Pedro achou que era um sonho. A dimensão espiritual estava tão intensa que parecia irreal. Isso ainda acontece hoje. Você pode estar vivendo uma situação onde tudo parece fechado. Mas Deus manda te lembrar: eu estou movendo anjos ao teu favor. Continue em oração, continue firme, porque há uma rota de escape que já foi preparada. Você não está sozinho, e o que está por vir vai provar que o território que hoje te oprime será o mesmo onde você vai testemunhar. Se essa palavra te tocou, comente agora: o céu está lutando por mim. E se ainda não curtiu esse vídeo, faça isso agora. É assim que essa mensagem chega em outras vidas. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, porque o próximo bloco vai revelar por que alguns anjos só aparecem quando o inimigo ultrapassa certos limites. Há níveis de ataque espiritual que ativam o céu de maneira imediata. Existem limites que, quando ultrapassados pelo inimigo, exigem resposta direta. E essa resposta vem com presença angelical visível. É como se uma linha fosse cruzada. E a partir dali, o próprio reino de Deus entra em ação para proteger o seu filho e impedir que o plano do inimigo se concretize. Talvez você esteja vivendo uma situação assim, onde a perseguição ficou mais intensa, onde o ataque atingiu sua família, sua mente ou sua saúde. E você pensa: isso não é normal. E de fato, não é. É um sinal de que há algo grande sendo gestado no mundo espiritual. E por isso, os anjos são liberados em outro nível. Vamos lembrar de quando Jesus foi tentado no deserto. Durante 40 dias, ele esteve cercado por feras, jejuando, sendo testado e enfrentando Satanás cara a cara. Mas quando tudo terminou, a Bíblia diz: e eis que vieram os anjos e o serviram. Mateus 4:11. Eles não apareceram no começo, nem durante o conflito, mas quando a linha foi cruzada e Jesus venceu a batalha, os anjos vieram. Isso mostra que há anjos que só aparecem após o embate. Eles trazem cura, trazem força, trazem refrigério. E sua missão é sustentar o servo de Deus após uma guerra espiritual intensa. Talvez seja isso que está para acontecer com você. Outro momento foi quando Jesus estava prestes a ser preso. Ele orava no Getsêmani, suando sangue, em uma angústia indescritível. E a Bíblia diz: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Lucas 22:43. Repare, o anjo não o livrou da cruz, mas o fortaleceu para cumpri-la. Isso é forte demais. Porque há missões das quais não seremos livrados, mas para as quais seremos fortalecidos. Isso é escolta espiritual. É suporte divino para missões que envolvem dor, sacrifício e entrega, mas que terão fruto eterno. E o inimigo sabe disso. Por isso ele tenta te parar antes. Por isso o ataque veio antes do avanço. Mas Deus está dizendo: eu liberei reforço. Se você sente que a batalha apertou, creia, o céu não está em silêncio. Anjos estão em movimento. Você pode não ver, mas vai sentir. Vai perceber portas se abrindo, palavras vindo,
visitas inesperadas, sonhos com direção e paz onde antes havia caos. Escreve nos comentários: mesmo no fogo estou sendo escoltado. E compartilha este vídeo com alguém que está na linha de frente e precisa de encorajamento. No próximo bloco, vamos finalizar com a oração de ativação espiritual e declarar que você verá o agir dos anjos como nunca antes. Talvez você tenha assistido esse vídeo inteiro com lágrimas nos olhos. Talvez algo dentro de você tenha tremido, porque finalmente entendeu que aquele silêncio que tanto te incomodava não era a ausência de Deus, era a movimentação do céu, era a proteção invisível, era a guerra em seu favor, era uma escolta espiritual acompanhando seus passos, mesmo quando você achava que estava caminhando sozinho. Deus não envia seus filhos para territórios do inimigo sem cobertura. E se ele te plantou aí, é porque tem um propósito que será cumprido. Nenhum ambiente de trevas é mais forte do que a luz que você carrega. E nenhum plano do inferno pode impedir o que Deus determinou sobre você. Agora, vamos orar juntos. Pai Santo e Poderoso, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa revelação que aqueceu o nosso espírito e iluminou o entendimento. Senhor, hoje reconhecemos que muitas vezes andamos por caminhos escuros, por territórios hostis, por ambientes carregados, e não sabíamos que tua mão estava conosco. Mas agora entendemos. Não caminhamos sozinhos, fomos escoltados, fomos protegidos, fomos cercados por teus anjos ministradores. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que se sentiu abandonada, que achou que estava enfrentando tudo sozinho, que pensou que o silêncio era rejeição, que achou que o peso era castigo, que eles agora sintam o toque do céu, que percebam que há uma comitiva angelical ao redor deles, que portas sejam abertas, que forças sejam renovadas, que o propósito se torne claro e que a paz do céu invada esse território onde eles estão. Espírito Santo, levanta guerreiros que não recuam, ativa dons que estavam adormecidos, dá a visão espiritual para enxergar além das circunstâncias e revela, Senhor, os sinais da tua presença ao nosso redor. Envia reforços onde houver opressão, libera sonhos proféticos, palavras diretas, livramentos concretos. Que a tua glória nos acompanhe como uma nuvem no dia e como fogo à noite. Nós declaramos que nenhuma arma forjada prosperará, porque andamos com a cobertura do céu. E se for necessário passar pelo vale, passaremos com luz, com fé e com a certeza. Estamos sendo escoltados por anjos enviados diretamente do teu trono. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, deixe seu like agora mesmo. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais vidas. Comente aqui embaixo: eu sei que estou sendo escoltado, e compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que estão enfrentando um território difícil e precisam se lembrar que não estão sozinhas. E se ainda não se inscreveu, clique no botão vermelho e ative o sininho, porque no próximo vídeo vamos falar sobre os anjos que só aparecem quando você para de lutar com as próprias forças e começa a depender totalmente do Espírito Santo. Até lá, que os céus te cerquem e te escoltem.